Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso, eu queria avisar vocês que infelizmente eu não consegui encontrar muitas fotos dos envolvidos nessa história. Tem uma foto só da Saki e algumas poucas fotos também do criminoso, então infelizmente não vão ter muitas fotos aí para ilustrar ao longo do vídeo, mas espero que isso não atrapalhe na experiência de vocês. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Saki Kondo tinha 27 anos na época do caso e era natural de Himeji, no Japão. Ela amava viajar, falava inglês fluentemente e ela escolheu trabalhar como intérprete para uma grande empresa. Por causa do trabalho, ela acabou tendo que se mudar de cidade e foi viver em uma cidade vizinha a 72 quilômetros chamada Sanda. A Saki trabalhava muito, a maior parte do dia e da vida dela ela passava trabalhando, então ela não tinha uma vida social muito ativa, mas ela queria mudar isso, ela queria conhecer pessoas, principalmente rapazes, ela estava ali à procura de um namorado, e por conta disso então ela resolveu baixar aquele famoso aplicativo de namoro chamado Tinder. Ela tinha vários amigos, vários casais que ela conhecia, que tinham se conhecido dessa maneira pela internet, sendo por essa rede social ou por alguma outra. Então ela achava que também poderia dar certo para ela, baixou o aplicativo, começou a conversar com vários rapazes, teve vários encontros, porém nada nunca dava certo, até que no início de 2018 ela finalmente conheceu um rapaz chamado Jake, de 26 anos, por quem ela começou a ter o interesse e começou a pensar que o namoro poderia dar certo. O Jake, na verdade, não era do Japão, ele era dos Estados Unidos e estava no Japão apenas para passar as férias. Ele ia ficar vários dias ali, pretendia visitar e conhecer várias cidades. Então, a Saki começou a passar bastante tempo com ele, porque, como eu disse, ela começou a se interessar, começou até a ter um sentimento por ele. Então, ela queria passar o máximo de tempo possível com o Jake antes que ele fosse embora. Com isso, então, eles foram em vários encontros juntos, ela sempre, gostando bastante de se encontrar com ele e começou até mesmo a dizer para os amigos que estava apaixonada. Em 15 de fevereiro de 2018, a Saki e o Jake marcaram mais um encontro e dessa vez seria em uma cidade vizinha a 42 quilômetros de distância chamada Osaka. Eles marcaram de se encontrar lá então, no fim do dia, a Saki, muito animada para ver mais uma vez o Jake, pegou o trem para ir para essa cidade vizinha, porém, quando o dia seguinte chegou, a Saki não apareceu no trabalho. Como eu disse, ela era muito responsável e sempre trabalhava muito, então ela quase nunca faltava no trabalho, ainda mais sem avisar. Então, logo de cara, os colegas de trabalho dela acharam aquilo muito estranho e começaram a tentar ligar para ela para ver o que tinha acontecido, porém ela não atendia as ligações e nem respondia às mensagens. Os colegas começaram então a ficar preocupados porque eles sabiam do plano da Saki de se encontrar com o Jake no dia anterior. Eles pensaram em entrar em contato com o Jake, mas eles não tinham o telefone dele, o seu nome completo ou nenhuma informação para conseguir chegar até ele. Então, conforme as horas foram se passando e a Saki ainda não tinha aparecido, os colegas resolveram procurar a polícia e registrar o desaparecimento dela. Logo no início, a polícia começou a acreditar que, por a Saki estar apaixonada pelo Jake, talvez ela tivesse escolhido deixar a vida dela no Japão e acompanhar ele pela viagem dele ali, de férias, ou até mesmo ir para os Estados Unidos com ele, já que ele tinha dito que era dos Estados Unidos. Porém, ainda assim, a polícia felizmente resolveu investigar o caso.
Eles então olharam nas imagens de câmeras de segurança ali da estação de trem para verificar se a Saki realmente tinha pego o trem para Osaka, e eles viram que sim, ela pegou realmente o trem no fim do dia, e também conseguiram imagens do momento em que ela saiu do trem já em Osaka e se encontrou com um homem que provavelmente seria o Jake. Ainda acompanhando as imagens de câmeras de segurança espalhadas por toda a cidade, a polícia conseguiu acompanhar o casal até o momento em que eles chegaram em uma casa. Os policiais viram que depois que a Saki chegou naquela casa, ela não saiu mais nenhuma vez. O Jake tinha saído e voltado várias vezes e ele estava sempre carregando com ele uma mala. Isso não era tão estranho porque ele estava ali de férias, viajando, então naturalmente talvez ele pudesse, estar levando uma mala por aí, mas a Saki não saiu em nenhum momento, então isso era bastante suspeito. Eles resolveram checar para ver se a casa estava alugada realmente no nome do Jake, para descobrir ali mais informações sobre ele. Porém, a polícia percebeu que estava sim alugada no nome daquele homem, mas aquele nome Jake, não era o nome real dele. O nome real dele é um nome bem difícil aí de se pronunciar, então eu vou deixar aqui na tela para vocês e vou continuar chamando ele de Jake aí ao longo do vídeo, porque infelizmente eu não consigo falar esse nome e Jake é bem mais fácil, né? Com o nome completo desse homem, então, a polícia conseguiu entrar em contato com a família dele e conseguiu descobrir várias outras coisas sobre a personalidade dele, a vida dele e quem ele realmente era. O Jake era natural da Ucrânia, a sua mãe era russa e o seu pai da Bulgária. Entretanto, quando ele tinha 9 anos, a mãe dele se casou novamente com um homem chamado Benny Dassey, e o Benny, o padrasto do Jake, era do Texas, e por isso a mãe dele e ele se mudaram para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Por viver tantos anos nos Estados Unidos, o Jake acabou ganhando a nacionalidade e se tornou um cidadão americano. Apesar de Jake não ser o seu verdadeiro nome, era um apelido que ele ganhou nos Estados Unidos desde a infância, justamente porque o nome dele era muito difícil de se pronunciar. O Jake cresceu, com a mãe e o padrasto no Texas, como eu disse, e então o Jake acabou abandonando o colégio, ele não terminou os estudos e também não tinha um trabalho. Ele vivia viajando por aí e curtindo a vida com o dinheiro do seu padrasto. O Benny, padrasto do Jake, descreveu ele para os policiais com as seguintes palavras: ele era um filhinho de mamãe. Se estávamos jantando e ele não gostava da comida, a sua mãe se levantava no meio da refeição para cozinhar algo especial para ele. Isso era em um momento em que não tínhamos muito dinheiro. O Benny também disse que a mãe do Jake era uma pessoa muito egoísta, que só tinha usado ele para conseguir se mudar para os Estados Unidos e também para usar ele para pagar a faculdade de enfermagem dela. Segundo ele, a prova disso tudo é que assim que ela se formou na faculdade de enfermagem usando o dinheiro dele, ela pegou o Jake e os dois fugiram e ele nunca mais tinha visto nenhum dos dois. O Jake também foi descrito como um rapaz calado, introvertido, mas na dele. Ele não tinha muitos amigos e nem namoradas, então ele estava quase sempre sozinho. Ele também era um grande apreciador de tecnologia. A polícia também investigou o aplicativo ali, que o Jake estava usando para conhecer mulheres ali no Japão e descobriram que além da Saki, ele tinha conhecido várias outras mulheres japonesas e tinha saído com várias delas também. Então, aparentemente, ele não estava ali apaixonado pela Saki nem buscando um relacionamento com ela, assim como ela estava buscando com ele. Os policiais observaram a casa que o Jake tinha alugado por vários dias antes de tomar a iniciativa de entrar na casa. Eu não sei muito bem por que eles demoraram tanto, mas o fato é que depois de vários dias observando, eles perceberam que realmente não tinha nenhum sinal da Saki na casa, ela não saiu nenhuma vez. Então, no dia 22 de fevereiro, eles decidiram entrar na casa.
Nesse momento já tinha uma semana que a Saki não era vista por ninguém. A polícia então entrou na casa esperando encontrar alguma cena de crime, porém na verdade foi o completo oposto. A casa estava super limpa, até as roupas do Jake ele tinha lavado, não tinha sinal que nada de errado tivesse acontecido ali. E o Jake também foi interrogado e disse que não sabia do paradeiro da Saki. Ele disse que eles tinham se encontrado, mas que depois a Saki tinha ido embora normalmente, depois eles não entraram mais em contato um com o outro e ele não sabia dizer onde ela estava. Porém, a polícia achou aquele estranho porque eles viram pelas imagens que a Saki não tinha saído em nenhum momento, mas eles não tinham nenhuma prova contra o Jake, então não tinha como eles prenderem ele. Os policiais investigaram mais um pouco então, e eles descobriram que tinha uma outra casa, na verdade um apartamento, alugado ali naquela mesma cidade no nome do Jake. Eles acharam muito estranho ele ter duas casas alugadas ali na mesma cidade para ele passar as férias, então os policiais resolveram fazer uma busca nesse apartamento também. Quando chegaram lá, logo que entraram, os policiais sentiram um cheiro muito forte de produtos de limpeza e também de bom ar, então eles já acharam que tinha alguma coisa errada. Procurando pela casa, eles encontraram, dentro de uma mala, a cabeça da Saki. Nesse momento, estava claro que o Jake tinha tirado a vida dela, provavelmente tinha dividido ali o corpo em vários pedaços e tinha deixado em vários lugares espalhados da cidade, porque dentro do apartamento não foi encontrado mais nada, apenas a cabeça. Ao que tudo indica, o Jake teria tirado a vida da Saki naquela primeira casa. Depois disso, ele separou o corpo em várias partes e ele foi colocando ali nessas partes dentro de sacos e depois colocava dentro da mala. E cada vez que ele saía da casa, ele levava a mala com algumas partes dentro e levava para esse outro apartamento. Depois que chegava lá, ele pensava em algum lugar para poder deixar essa parte. Quando ele esvaziava então a mala, ele voltava, colocava mais um pedaço e fazia a mesma coisa. E assim, aos poucos, ele foi se livrando de tudo em vários lugares afastados de uma floresta que ficava um pouco distante. Por último, ele levou a cabeça, e ele quase conseguiu se livrar dela, mas felizmente a polícia chegou antes. Depois de encontrar isso no apartamento do Jake, é claro que ele foi preso e em seu interrogatório não tinha mais como ele negar que tinha tirado a vida da Saki, então ele confessou o crime, disse que tinha tirado a vida dela estrangulada, porém ele disse que tudo tinha sido um acidente, que durante a relação sexual ali ele começou a enforcar ela, mas acabou apertando forte demais e quando percebeu ela já estava sem vida. Ele ainda acompanhou também os policiais para encontrar todas aquelas outras partes que eu disse que ele tinha espalhado em vários pontos de uma floresta afastada. Exames forenses foram realizados no corpo da Saki, porém, pelo estado em que ele estava, os exames acabaram não conseguindo determinar a causa da morte, nem o que tinha acontecido com a Saki antes, então a única versão que a polícia tinha era a versão que o Jake apresentou dos fatos. Entretanto, a polícia ainda tinha dúvidas se realmente tinha acontecido daquela maneira ou se na verdade o Jake teria tentado algo sexual com a Saki e quando ela recusou, ele teria acabado tirando a vida dela. Porém, acabou que a polícia analisou e percebeu que em nenhum momento o Jake tinha agido com violência ou de forma estranha com nenhuma das outras mulheres que eu disse que ele saiu enquanto ele esteve no Japão. Ele teve vários encontros com várias mulheres e em nenhum desses encontros nada deu errado, ele não tinha machucado nenhuma outra mulher. Então a polícia acreditou na versão do Jake de que tudo tinha sido um acidente durante a relação sexual. Em seu julgamento, o Jake foi declarado então culpado por homicídio culposo e condenado a 8 anos de prisão, além de ter que pagar uma multa para a família da Saki. Ele permanecerá preso no Japão e após cumprir a sua pena de 8 anos, ele será deportado para os Estados Unidos.
Os familiares da Saki ficaram muito insatisfeitos com o desfecho do julgamento, porque, segundo eles, 8 anos é uma pena muito branda para uma pessoa que tirou a vida de alguém de uma forma tão violenta. Porém, como eu disse antes, as autoridades alegaram que não tinha como dar uma pena maior do que essa, porque não tinha sido possível determinar a causa da morte da Saki e nem se realmente o crime tinha sido intencional ou não. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.